Evangelho de João, capítulo 19, leia os versículos 25, 26 e 27. Na minha versão, século 21, eles dizem assim: em pé, junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, a mulher de Clopas, chamada Maria, e Maria Madalena. E vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí está o teu filho. Então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sob os seus cuidados. Deixe sua Bíblia aberta, queira Deus nos abençoar enquanto olhamos para esse texto bíblico. Eu queria falar sobre a nova família nascida na cruz. Não sei se você se lembra um episódio bíblico quando Jesus, recém-nascido, é levado ao templo. E havia uma profecia dada por Deus a um homem, um velho crente chamado Simeão. E aquele homem, foi dito pelo Espírito Santo que ele não morreria sem antes ver o Salvador do mundo. E então chegam José e Maria, chegam trazendo aquela criança para ser consagrada. E é interessante que Simeão pega aquela criança e ele faz uma oração, bastante emocionado. Ele diz assim: esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E vira-se para Maria e diz para Maria assim: quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Imagine você, mãe, levando o seu filho para ser consagrado a Deus, e vem um homem cheio do Espírito Santo, que está esperando a conclusão de uma promessa que particularmente lhe foi dada pelo Senhor, de que ele não partiria sem antes conhecer o Salvador. Ele está diante daquela criança, o Salvador prometido, e ele fala: essa criança, ela vai ser usada para a queda de muitas pessoas, mas também para a elevação de muitos em Israel, e será um sinal de contradição. E aí vira-se para você, mamãe, toda alegre com aquela criança, e diz: olha, quanto a ti, uma espada atravessará a sua alma. Irmãos, pois bem, Maria agora finalmente entende essa profecia, porque agora ela está sofrendo como se uma espada transpassasse a sua alma, porque ela está vendo seu filho ser crucificado como maldito. Ela está vendo o Salvador sendo rejeitado pelo seu povo. Ela está vendo pessoas religiosas mancomunadas, incitando o povo a dizer: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E nós não vivemos isolados. As nossas decisões afetam os outros. As nossas decisões afetam as nossas famílias. Você que de repente muda de estado e vai morar num outro estado da nossa federação, a sua vida muda, mas também a vida dos seus filhos muda. Se os seus filhos estiverem na adolescência, jovens, é possível que o novo lugar onde eles vão, ali ele conheça o seu filho, a sua filha, conheça o futuro cônjuge ali. E ele nunca tinha imaginado que isso lhe acontecesse. E a Bíblia diz que Jesus escolheu a cruz, colocou os olhos em direção da cruz e foi para lá,
mas a sua decisão afetava a sua mãe e afetava também um discípulo amado. E vemos aqui a dimensão humana da cruz de Jesus Cristo. A cruz faz brotar uma nova família, que hoje lhe dão o nome de igreja. Mas é uma família, a família da fé. Jesus é um bom filho, e na cruz ele está, apesar de estar sofrendo, apesar de ter sido açoitado, apesar de ser cuspido, além da dor física, dor moral, ele está sofrendo, mas ele está preocupado, como bom filho, com a sua mãe. A vida de Maria e está ali, como mãe ela está sofrendo. Há também um discípulo que é muito novo, era o mais novo do colégio apostólico, João, que depois veio ser chamado de discípulo amado, e ele preocupa-se também com ele, e a cruz de repente aproxima os dois, que deveriam seguir caminhos e rotas completamente diferentes, se não fosse ele, Jesus. Sem Jesus, a vida de João e a vida de Maria nunca se cruzariam. Mas é interessante, agora Jesus coloca os dois juntos, Maria e João unidos. Essa é a figura da igreja. Somos pessoas cujas vidas provavelmente nunca se tocariam. Você, talvez aqui tenhamos pessoas nascidas no norte do país, no nordeste, outras aqui do sudeste, outras do sul, outras do centro-oeste, e estão aqui por causa de Jesus. Estão congregadas nesse ajuntamento pelos laços sanguíneos de Jesus. A cruz nos aproxima. E então, sem a cruz, cada um de nós estaria no seu canto. Talvez você estivesse no Maracanã. Talvez você estivesse hoje, sei lá o cá, coçando o dedão do pé, sem saber o que fazer. Mas a cruz fez você vir ao templo, junto com uma família, celebrar a sua fé, relembrar o sacrifício de Jesus. A cruz nos une. Sem cruz nós não teríamos solidariedade. Eu me lembro que tempos atrás, um irmão da nossa igreja estava com um problema cardíaco sério e ele foi hospitalizado em Friburgo, Nova Friburgo, aqui a 68 quilômetros. E ele, de repente, mandou um recado dizendo assim: pastor, eu vou ser operado e eu preciso de 9 doadores de sangue. E eu comecei a pensar, e às vezes tenho 2 neurônios, o Tico e o Teco, e às vezes eles demoram a funcionar um pouco. E eu pensei assim, mas tem que ser no meio da semana, tem que ser de segunda a sexta, em horário comercial. Como é que eu vou conseguir 9 doadores de sangue de segunda a sexta, num horário comercial? E fiquei pensando, consegui alguns, mas não consegui os 9, e de repente o Tico parece que começou a funcionar, e eu falei, e se eu telefonar para um pastor lá em Friburgo e contar essa história? E aí peguei o telefone e eu encontrei o primeiro telefone que eu localizei de um pastor em Friburgo, que eu não conhecia pessoalmente. Liguei para ele e falei, olha só, eu estou com um problema, eu sou o pastor Renato, Primeira Igreja Batista, eu estou com essa situação, eu preciso de 9 doadores de sangue, eu consigo até 4, que podem ir no meio da semana, mas 9 eu não consigo. Ele falou, pastor, nem os 4, não precisa mandar ninguém, porque nós, aqui na igreja, nós vamos conseguir esses 9 doadores de sangue. E foi assim, e aqueles irmãos foram lá, doaram sangue, aquele nosso irmão fez a cirurgia, tudo correu bem, e ele veio para cá.
Sabe o que é, irmãos? Nós temos uma solidariedade humana, eu sei que muita gente faria isso, mas quando estamos na família da fé, a família da fé se importa, a família da fé se une. Nós não teríamos muitas vezes aproximação, nós não teríamos nada em comum, mas a cruz nos uniu, e a cruz coloca-nos na vida uns dos outros e faz com que nos tornemos essa família de amor. E nessa frase de Jesus, mulher, eis aí teu filho, Jesus sendo crucificado, e virando-se para João, ele diz, eis aí a tua mãe. Eu quero tirar 3 lições sobre essa família da fé nessa noite. E a primeira lição é essa: a cruz cria novos laços familiares. Há um episódio na Bíblia bastante interessante, e nesse episódio nós temos os irmãos consanguíneos de Jesus. Jesus está se aproximando de Nazaré, onde ele foi criado, e ele está indo para a sinagoga de Nazaré, e chega a hora da leitura bíblica. Os religiosos dão uma deferência ao filho da terra, que já está famoso por toda a Judéia, e pedem a ele que leia o texto bíblico. E Jesus pega o texto bíblico de Isaías 61, lê o texto, e na hora dele pregar, ele diz, hoje está sendo cumprida essa palavra. E algumas pessoas ficaram assim perplexas, boquiabertas com o que Jesus estava falando, e elas dizem assim, não é este que está aí, o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe de Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Está ali o texto bíblico. E eles começam a ficar bastante tocados, porque Jesus, que eles viram criado ali, correndo por aquelas ruas, se tornou alguém importante, se tornou alguém que ensinava coisas acima da média, e começou a falar com a autoridade certamente vinda de Deus. Jesus era o filho primogênito de Maria, aliás, é isso que diz o evangelista Mateus, quando narra o nascimento de Jesus, e ele estava agora para morrer, e poderia ter confiado a sua mãe a um dos irmãos. O filho primogênito, geralmente ele ganhava da herança 2 vezes mais do que qualquer outro filho, porque ele tinha a responsabilidade máxima de cuidar dos seus pais. E agora Jesus está morrendo, e estão outros irmãos consanguíneos, mas ele sabe que os irmãos não têm a mesma fé. E ele olha para João, e olhando para João, ele está confiando a sua mão, não a um dos seus irmãos, mas confiou a João, que não era da sua família. Por quê? Porque os irmãos de Jesus não eram do grupo, não tinham a mesma visão, não tinham a mesma compreensão de Jesus. E aí em Mateus 12, de 47 a 50, a gente pode ler assim, e disse-lhe alguém, eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Então, irmãos, nós temos aqui
Jesus colocando os laços de fidelidade a Deus como mais fortes ainda do que os laços consanguíneos. A união dentro dos propósitos divinos é maior do que a união dos laços de sangue. E é que a cruz produz uma nova família, que é a família de Deus. E se há uma coisa que a gente não pode se esquecer é dessa lição. Muitas pessoas, elas querem homogeneizar todo mundo, achando que todo mundo tem que ter as mesmas formas de ver, de vestir, de cortar o cabelo, o mesmo vocabulário, e ficam indignadas quando nós não somos iguais a elas. Mas Deus não faz clones, mas Deus nos faz irmãos. Lá em casa somos 5 irmãos, éramos 5 irmãos, um já está com o Senhor, mas o meu irmão caçula, que poucas vezes veio aqui, ele é moreno com a tez bem mais para o moreno do que para o claro, olhos castanhos e cabelos pretos. E nós estudávamos juntos, e um dia a lição era sobre irmãos, eu falei, aqui está meu irmão. E ele apontou para mim, eu apontei para ele, ninguém acreditou na sala de aula, vocês não são irmãos. Aí um foi lá dentro, na secretaria, perguntou, pediu a ficha e descobriu que era da mesma mãe e do mesmo pai. E aí falou, é irmão sim, está lá na ficha. Mas nós somos tão diferentes fisicamente que eles não compreendiam e não acreditávamos que éramos irmãos. E é interessante, Deus não nos faz clones, nos faz irmãos. Entretanto, mesmo sendo diferentes, cada um de nós, se somos de Jesus, temos espaço, temos lugar no reino de Deus. Mas às vezes nós queremos que todos sejam iguais. Você se lembra da conversão de Saulo, que nós chamamos também de Paulo? Lembra-se da conversão de Saulo? Quando Saulo ia perseguir os cristãos no caminho de Damasco, e ele tinha cartas para prendê-los, batê-los e fazer tanta coisa má, de repente, ao meio-dia, uma luz mais forte que a do sol, que atinge a sua comitiva, e ele cai por terra com aquela visão, e ele ouve uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ouve aquilo e pergunta, quem és tu, Senhor? E Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Lembra-se disso? E aí ele diz, você agora, Saulo ficou cego, e Jesus diz para ele, você vai a Damasco, vai à rua direita sem número, e você vai encontrar um homem chamado Ananias, que vai falar com você o que você tem que fazer. E ao mesmo tempo que fala isso para Saulo, que tem esse encontro extraordinário com Jesus, Deus toca o coração de Ananias e diz, Ananias, você vai atrás, vai à rua direita, e você vai agora discipular Paulo. Vai lá. E é interessante o que diz Ananias para Deus. Senhor, ele é um tormento, ele prende os cristãos, ele encarcera homens e mulheres, arrasta-os pelos cabelos, faz com que blasfemem. O Senhor não sabe nada dessas coisas não, o Senhor está me mandando para procurar um monstro. É mais ou menos isso que ele está dizendo, parece que o Senhor não está informado. E é muito interessante o que Deus diz para ele, vai, porque ele, Paulo, ele, Saulo, é um vaso escolhido, eu escolhi para mim. E quando Ananias compreende isso, conquanto nunca tivesse estado com Saulo, Ananias finalmente se encontra com Saulo e não diz assim, opa,
Sai daí de perto. Falar nada disso. Caramba, está armado ou não está? Né? Não perguntar nada disso. Sabe o que Ananias diz para Saulo? Diz assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de Damasco me enviou. Saulo já não é o fariseu maldito, agora é irmão Saulo, unido pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa é uma das bênçãos do Evangelho. Você vai a Conchinchina, eu não sei onde fica, mas se você chegar lá, e se você se apresentar a um grupo de crentes, você é recebido como irmão na fé. Você é amado, você é ajudado. Vocês sabem que eu vivi uns tempos fora do país, e uns amigos meus que foram criados comigo, eles foram para o Japão. E lá no Japão se aproximaram da família da fé. E foram abençoados, abraçados. Depois resolveram ir para o país que eu não posso dizer o nome. Chegaram lá, irmãos, e os irmãos da igreja que eles começaram a congregar, viram que eles estavam pagando um aluguel muito caro. Uma irmã que ia se mudar para os Estados Unidos disse para ele: aqui está a chave da minha casa. Vocês podem morar aí, casa toda mobiliada, vocês só vão pagar a luz, a água e uma outra coisa. E aqueles irmãos foram abençoados por causa dos laços do Evangelho de Jesus Cristo. Mas vou contar uma que eu contei para o irmão Wander. Eu estava lá, começando o verão, e de repente estou indo para a minha igreja que ficava próximo ao Largo da Graça, na parte histórica da cidade de Lisboa. E eu estou para subir em direção ao Largo da Graça e vi um casal batendo numa igreja presbiteriana. E eu estava com um carro cheio e olhei e falei assim para minha esposa: olha, esse casal é crente, ele é estrangeiro, eu não o conheço, porque ele está batendo nessa igreja e ele não sabe que essa igreja não funciona na época do verão, porque são poucos pastores, eles têm que fazer um rodízio. Então essa igreja, nessa localização, fica fechada no verão. Eu estou falando lá para 1900 e Aracide Almeida. E aí, irmãos, eu falei, se eu tivesse espaço aqui no carro, eu levava-os para a nossa igreja. E aí subi, fui para a minha igreja. Daqui a uma meia hora, aquele casal que estava batendo chega lá naquela igreja. E quando chega lá na nossa igreja, eles se apresentam. Ela é de São Paulo, ele é baiano, está lá em São Paulo também. E quando acaba o culto, eu pergunto assim: onde vocês vão almoçar? Ele disse: não, vamos almoçar por aí. Você não quer almoçar na minha casa? E eles foram almoçar conosco. Tempo deu voltas, e eu bato aqui em Teresópolis para assumir o pastorado dessa igreja. E descobri que eu convidei para almoçar a filha do pastor emérito dessa igreja, Eliane, saudosa Eliane. Ela e o marido almoçaram conosco sem nunca ter conhecido. Mas estamos unidos pelos laços de Jesus. O único problema é que pessoas que não são crentes, conhecendo esse amor, muitas vezes fingem-se de crentes para quebrar essa unidade natural vinda em Jesus Cristo. Irmão Saulo, agora é irmão. A igreja é uma família porque temos o mesmo Pai. A igreja é uma família porque temos a mesma herança. A igreja é uma família porque temos o mesmo destino, porque tivemos o mesmo berço, a cruz, e fomos chamados para partilhar a vida em comum. Por isso a melhor maneira de manter uma igreja não é criar guetos nem panelas dentro dela.
Não é termos aqui um grupo de intelectuais, um grupo de pessoas cultas ali, um grupo de ricos acolá, um grupo de jovens, um grupo de coroas. Na igreja não há isso, não há lugar para isso. Nós somos uma família, e quando perdemos a consciência de família, perdemos a essência da igreja, porque a igreja é uma família que foi formada na sexta-feira da paixão, e então não se esqueça disso. Essa é a primeira consequência da cruz de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a cruz, além de criar laços familiares, a cruz cria novas fronteiras de responsabilidades. E aí Jesus, esvaindo-se em sangue, frágil, olha para a mãe e aponta para o discípulo e diz: eis aí teu filho. E aponta para o discípulo, aponta e diz aí: eis aí tua mãe. Irmãos, e aí a Bíblia diz que naquela hora eles se uniram e João foi cuidar de Maria. E a cruz nos fala disso, e a cruz, ela nos traz uma nova responsabilidade. Há muita gente que quer um cristianismo freelancer. A pessoa vem porque quer bênçãos, só bênçãos. Veio aqui para ser abençoada, congrega com a igreja buscando uma bênção. Mas a cruz nos traz compromisso. E se você quer desfrutar da mensagem do reino de Deus, o reino de Deus exige que você se engaje. O reino de Deus exige que você venha e preste serviços. E há muitas pessoas que só querem receber, nunca querem dar. E aí veja, olha o que diz o texto bíblico: dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Na outra versão, século 21, que eu li no início: e a partir daquele momento, o discípulo manteve-a sobre os seus cuidados. E é interessante, é a versão primeira da Bíblia Viva, e agora a Bíblia no século 21, sob os seus cuidados. João entendeu que agora era responsável pela Maria. Se nós vivemos num país que houve um tempo em que surgiu um anúncio de cigarro que mudou a mentalidade desse país. A lei do Gerson, lembra-se? Gerson foi um ótimo jogador de futebol, meio campo, campeão em 1970. No auge da sua fama, foi chamado para fazer um anúncio de cigarro. Ele dizia: leve vantagem você também, fume. E eu não vou nem citar, eu sei qual é a marca, nem existe mais. Falou aqui, esse aqui conhece, acho que fumou também, Vila Rica. Bom, irmãos, deixa eu dizer, aquilo ficou sendo a lei do Gerson. E aí surgiu uma geração de brasileiros que só procura tirar vantagem. Leve vantagem você também. E infelizmente nós temos nesse país muitas pessoas que se relacionam conosco perguntando: o que eu posso ganhar desse cara? Qual é a vantagem que eu posso tirar? Essa é uma das índoles piores que há hoje no brasileiro, se relacionar com o outro para tirar vantagem. E isso é muito triste. E irmãos, infelizmente há pessoas assim, mas a Bíblia diz que não aconteceu isso com João. A Bíblia diz: tomou-a sob os seus cuidados. João entendeu que agora era responsável por Maria. Igreja é mais do que realizar cultos, é mais do que colocar gente dentro de um espaço para cantar.
É gente que passou a viver por causa da cruz de Cristo solidariamente. Esse é um dos ensinos bíblicos. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes em Romanos, diz: chorai com os que choram. Ele diz: alegrem-se com os que se alegram. E eu vou dizer para os irmãos, é mais difícil se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. É fácil às vezes chorar com os que choram, mas a cruz é uma chamada para sermos solidários uns com os outros, para vivermos em solidariedade, onde nós não temos a vaidade humana, mas demonstração de amor. A dor de um deve ser a dor de todos, e é preciso que nós entender que nós somos irmãos e nos solidarizamos. Isso me faz lembrar a história do leão e do macaco, e essa história foi tirada de um poema do italiano Treluzzi. Diz que um macaco que era leão de um circo, viu a jaula aberta e saiu. Saiu e o macaco falou: onde é que você vai? E o leão falou: já que eu estou livre, deram bobeira, deixaram a jaula aberta, eu vou sair para reconstruir a glória dos meus ancestrais. Eu vou para o Coliseu Romano e eu vou lá ficar de pé, ver aquela multidão ficar de pé, e eu vou matar uns cristãos à patada, vou devorar outros cristãos, vai ser uma beleza. E o macaco disse assim: amigo, você não viu que o tempo passou, amigo? As coisas mudaram, os cristãos já não são mais aquela gentalha daquela época, não. Eles comandam o mundo. Há universidades cristãs, há hospitais cristãos, há nações inteiras que se dizem cristãs. O leão começou: mas meu amigo macaco, quem devora os cristãos agora? Aí o macaco disse: agora os cristãos se devoram entre eles, né? Olha, irmãos, é um poema, tá? Mas aí eu vou à Bíblia e leio lá em Gálatas 5,15, e olha o que eu leio em Gálatas 5,15: vede que não vos mordeis uns aos outros. O apóstolo Paulo dizendo aos crentes, aos Gálatas. E eu fico assim pensando, eu nunca passei numa igreja em que crente mordia um ao outro, irmãos. Quando muito, criança na escola dominical, de vez em quando dá uma mordida uma na outra. Mas eu nunca vi isso não, irmãos, né? Mas Jesus disse o seguinte: uma casa dividida não subsiste. Quando todos gritam, todos se ofendem, perde-se o senso de responsabilidade mútua, e a cruz cria novos laços familiares, cria novas fronteiras de responsabilidade. Nós nos tornamos responsáveis uns pelos outros. Um que esteja doente, sofrendo, desempregado, com dor, é a doença, é o sofrimento de todos nós. Pelo menos deve ser assim. E eu dou graças a Deus que muitas vezes vi ambientes assim na igreja de Jesus Cristo. Mas há uma terceira coisa: a cruz nos dá novas oportunidades de ajuda. Maria e João eram os que mais sofriam naquele momento da crucificação. Eram as pessoas mais próximas do Salvador. Era a mãe de Jesus e o discípulo amado. Eles estão passando por um sofrimento profundo. Agora eles se consolam mutuamente. E aqui está uma boa descrição da igreja. Igreja é o lugar onde compreendemos as dores uns dos outros. Martin Lloyd Jones talvez tenha sido o maior expositor bíblico do século XX. Ele era um homem que aos 22 anos era médico
muito conhecido, muito respeitado por toda a Inglaterra. Ele era cirurgião auxiliar do cirurgião da rainha, com 22 anos. Com 26 anos ele já tinha doutorado e pós-doutorado, um dos homens mais respeitados na medicina. Com 27 anos Deus o chamou para ser pastor. Ele largou tudo e se tornou um dos pastores mais brilhantes da história do cristianismo. E ele escreveu uma série se aposentou com 65 anos e escreveu seus sermões e tem abençoado pessoas ainda hoje. O primeiro livro que li de Martin Lloyd Jones chamava-se Por que Prosperam os Ímpios? 11 sermões no Salmo 73. E eu ganhei aquele livro às 10 da noite, só acabei de lê-lo às 3h15 da manhã, porque eu não conseguia parar de ler. Mas naquele livro, num dos sermões que ele pregou, há um momento no Salmo 73, o Salmo 73, a pessoa começa achando que a vida não vale a pena ser crente, ele está passando por uma crise existencial, ele está querendo largar a fé, ele começa a comparar ele vivendo uma vida obediente a Deus e passando por muitas dificuldades, e olha para pessoas que não têm nenhum vínculo com Deus e estão bem, obrigado. E aí ele começa a dizer, não vale a pena ser crente. E ele começa a pensar em que fazer. Ele diz, eu vou falar para todo mundo, vou dar um testemunho, não vale a pena ser crente. Ele disse, se eu disser isso, eu vou escandalizar muita gente. Depois ele pensa em fazer outras coisas, e finalmente ele diz assim, eu estou tão confuso, que eu estou precisando do povo de Deus, eu estou precisando ir à igreja. E às vezes nós passamos por momentos difíceis, você está numa crise espiritual e a sua primeira decisão é não oro mais, também não vou à igreja, também não leio a Bíblia, e na hora que você está mais precisando do povo de Deus, na hora que você está mais precisando da intercessão do povo de Deus, você está dando as suas costas para Deus. Mas aquele homem no Salmo 73, ele resolve ir ao templo. E aí, Martin Lloyd Jones, naquele sermão, ele começa a divagar, a especular o que aconteceu naquele templo. Porque o salmista diz no versículo 17 do Salmo 73, até que entrei no templo do Senhor e entendi o fim deles, o fim dos ímpios. Ele entrou no templo, e quando entrou no templo, aconteceu alguma coisa ali, que ele começou a entender, algo que ele não conseguia entender, fuçando a sua inteligência, e aí, ele começa a especular. Ele disse, quem sabe ali houve uma exposição da palavra de Deus, e ele nunca tinha ouvido aquela exposição e entendeu como o ímpio morre mal e como o crente morre bem. Aí ele começa a dizer, mas quem sabe ele ouviu uma música naquele templo, e aquela música falou a sua alma, e ali ele começa a se lembrar de princípios importantes para a sua fé. Mas ele vai além, ele diz assim, quem sabe ele entrou abatido e de repente ao seu lado sentou-se uma irmãzinha. E ele, conhecendo a história daquela irmã, sabia que aquela irmã sofrera muito mais do que ele, estava passando por muito mais dificuldades que ele, e continuava firme na fé, e como aquilo o fortaleceu, e como aquilo foi uma inspiração para ele resistir, e começar a pensar como o crente que fica fiel ao Senhor é abençoado pelas promessas de Deus. Alguma coisa aconteceu ali,
E ele, que entrou completamente arrasado, saiu dali com uma nova disposição. Isso é a igreja, irmãos. Encontramos irmãos aqui, cujas vidas são inspiração para nós, cujas vidas são bênçãos para nós. E nós então, irmãos, mudamos de vida. Irmãos, e aí, se você está lembrado no que aconteceu com Maria e João, João era chamado, quando Jesus o chamou para ser o seu apóstolo, de filho do trovão. E eu fico pensando, um sujeito que tem o apelido de filho do trovão, qual é a característica dele, irmãos? Escreveu, não leu? Isso aí mesmo, né? Escreveu, não leu, acabou. Pavio curto, aquele sujeito que qualquer coisa explode. Mas há uma passagem na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus estava indo para Jerusalém e estava chegando a noite, e ele ia passar pela aldeia dos samaritanos, e os samaritanos eram arqui-inimigos dos judeus. E Jesus queria pousar em Samaria. João e Tiago, seu irmão, os filhos do trovão, foram na frente conseguir pousada para Jesus, e ninguém abriu a porta, não houve hospedaria para Jesus. Então eles chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, quer que a gente rogue que venha raio do céu e acabe com essa aldeia? E Jesus teve que falar para os filhos do trovão que ele não veio destruir, mas veio salvar. Que ele não veio acabar com a raça, mas veio ajudar, veio somar, veio salvar. Isso era João. E aí a gente vai lendo a Bíblia, e a gente lê a Bíblia como a gente come peixe. Você vai lendo e não vai entendendo, e você come peixe, não vai entendendo, ou não vai, acha uma espinha e não para de ler o peixe. Você deixa a espinha do lado e continua comendo peixe. A gente lê a Bíblia assim, e aí você vai lendo, filho do trovão, discípulo de Jesus, e ele vai andando com Jesus, ele abriga Maria, e Maria tem um temperamento completamente diferente de João. Você vai lendo os evangelhos, e você vê Maria vendo as situações difíceis que Jesus está enfrentando, e a Bíblia diz assim: e Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Maria é uma mulher pacata, Maria é uma mulher reflexiva, fleumática, é uma mulher que pensa, que se contém, ela não se expõe, ela não se explode. E aí Maria precisava de alguém que sacudisse um pouco ela. Mas João precisava de alguém que o ajudasse a se controlar. E parece que deu certo, porque lá no final, João é chamado de discípulo do amor. A vida de João foi mudada. Maria era meiga, poucas vezes fala na Bíblia, suas palavras e atitudes eram sempre equilibradas e ponderadas, ela sempre ficava em segundo plano. E aí agora João precisa de uma companhia assim. João é estourado e não precisava de outro estourado, ele necessita de uma pessoa ponderada e amiga. E é quem é chamado de filho do trovão na juventude, e agora é conhecido como discípulo do amor na velhice. Que mudança! O temperamental, o explosivo, que queria fazer cair fogo do céu para matar gente, agora no fim da vida é o apóstolo do amor. E esse é um quadro bonito da igreja. Nós não podemos nos esquecer disso. A nossa influência, nós podemos influenciar e ajudar o nosso irmão nas suas necessidades. Às vezes eu ouço gente dizendo assim: eu não preciso da igreja porque só há hipócritas lá. Mas eu quero dizer para você, sempre cabe mais um.
Você não precisa da igreja porque você é muito bom, muito espiritual, muito santo. Então, vem à igreja pelo menos por compaixão, porque eu preciso muito. Eu sou pecador, eu sou falho, eu enfrento crises, eu sou humano, eu oscilo. E você que é muito firme espiritualmente, talvez possa nos ajudar. Traga a sua santidade, porque nós somos pecadores. Traga a sua visão de coisas. E quem sabe você vai ajudar a resolver os meus defeitos, que provam que eu sou humano e podem me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. Igreja é uma excelente oportunidade para vivermos em interação uns com os outros. Às vezes eu encontro crentes que dizem assim: mas pastor, eu não tenho nada que oferecer, eu não sou nada, eu não vou lá na frente, eu não falo, eu não apareço. Mas algumas pessoas que sem aparecer são verdadeiras reservas espirituais da igreja, porque nós olhamos para essa pessoa que nem vem aqui à frente, essa é uma reserva espiritual. Ali está uma pessoa que vive com Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa que está sustentando o ministério da igreja através das suas intercessões. E ela está sendo bênção, e às vezes nós nem sabemos que ela está nos sustentando, e a obra está progredindo, Deus está abençoando nossas vidas por causa do ministério dela, por causa da sua solidariedade, do seu amparo. E essa é uma das coisas mais bonitas da fé cristã, a vida em comum de crentes em Jesus Cristo. Nós podemos conviver uns com os outros, com as nossas diferenças, com a nossa singularidade, com a nossa exclusividade, e mesmo assim podemos viver bem, sem artificialidade, porque o vínculo que nos une é Cristo, e Cristo é maior do que qualquer diferença cultural que venhamos a ter. Igreja é uma oportunidade que Deus lhe dá, de ser enriquecido e ser abençoado com a vida do seu irmão. Oportunidade de você ajudar e de você ser ajudado. E nós celebramos isso tão somente por causa da cruz. Não é porque nós somos tudo gente boa, não, irmãos. Sabe? Mas é porque nós fomos lavados, transformados, purificados pela cruz de Jesus Cristo. E por causa disso Deus nos equipa com amor, e aí nós podemos tratar o outro como ele merece ser tratado, ou como não merece ser tratado. Nós podemos ajudar o outro, somar com o outro e sermos usados. Mas há uma coisa além. Jesus disse que o mundo só vai crer na mensagem que nós pregamos se vir a nossa união, se vir o nosso amor, se vir que nós vivemos em confraternização, em solidariedade. Eu gosto de contar uma história, vou terminar contando essa história. Dizem que Agostinho estava num lugar e perguntaram a ele: Agostinho, o que Deus fazia na eternidade? E ele pensou e disse assim: Deus certamente preparava o inferno para quem fizesse essa pergunta. Mas depois ele virou e falou: não, se você for ao Evangelho de João, você vai descobrir o que Deus fazia na eternidade. Em João 17, 24, na oração sacerdotal, Jesus diz assim: Pai, o meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo.
O que Deus fazia na eternidade? A Trindade amava. A Trindade amava. E o que Deus deseja para a igreja de Jesus Cristo? A igreja de Jesus Cristo se ame. E eu tenho uma boa notícia para você. Quando você entregou sua vida a Jesus Cristo, a Bíblia diz que a primeira coisa que Deus fez foi derramar o amor de Deus no seu coração através do Espírito Santo. Isso está em Romanos 5. Quando nós lemos em Romanos 5, assim, olha o que nós lemos: e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus já equipou-nos, equipou você, equipou a mim para andarmos em amor, amor fraternal, um amor de uma qualidade excepcional, o amor divino. E Deus é tão especial que não só nos salvou, mas agora dotou-nos com a capacidade de amar até quem não merece ser amado. Isso é a igreja. Esse é o desafio da igreja. E por isso a igreja pode celebrar a ceia do Senhor. Porque na ceia nós celebramos a cruz. Nós celebramos o amor de Deus revelado lá na cruz. Nós celebramos que o sangue de Jesus nos purifica e nos transforma. E nos faz, e começa a fazer a obra de santificação na nossa vida. E nós nos tornamos, através do poder da cruz, mais parecidos com Jesus. E é por isso que nessa noite nós não podíamos deixar de terminar esse culto sem celebrarmos a razão da igreja, sem celebrarmos a razão de estarmos aqui. A razão de estarmos aqui é Jesus, o amor de Jesus, a cruz de Jesus, o poder de Jesus, o perdão de Jesus, o sangue de Jesus, que nos fez um através do seu amor.